Salve! Eu estou aqui com a Santa Alves. Salve, João. Tudo bem? Salve, a Santa. Tudo bem, João? Estamos aqui. Ótimo. Eu vou conversar com a Santa. A Santa, ela é presidente da União dos Negros pela Igualdade, Negros e Negras, né? Pela Igualdade ao Negro do Distrito Federal. Nacionalmente, ela participa dessa entidade também como na Secretaria de Mulheres, é isso, Santa? Sim. Ela é educadora em saúde, educadora popular em saúde, e também participa do Conselho Nacional de Saúde, né, Santa? Fala mais um pouco aí sobre você. Então, eu estou no Conselho Nacional de Saúde, na comissão de mulheres, que é a CISMU. Na CISMU, a gente trata um pouco sobre a questão da saúde da mulher, né? E o Legal. que o Conselho pode ajudar nessa questão. Certo. Eu vou conversar com a Santa. A gente teve aí o 13 de maio, que foi cerca de uma semana e pouco, e a gente vai falar sobre isso, vai falar também sobre, obviamente, sobre racismo, a luta contra o racismo, o genocídio da população negra e a situação dos negros aí como mais vulneráveis nessa epidemia, né? Porque está Sim, atingindo o mundo inteiro os mais pobres, e entre os mais pobres, grande parte da população negra, e a gente vai falar sobre isso. Então, Santa, nós tivemos o 1º de maio, que foi lembrado, né? O movimento negro não é bem uma comemoração, mas se transformou em um dia nacional de luta contra o racismo. Queria que você começasse falando um pouco sobre essa luta, né, da o negro e do movimento negro em geral. então, João, nós do movimento, depois de 132 anos da abolição, que foi uma abolição inacabada, que, na verdade, assina-se a Lei Áurea e aí não pensam o dia seguinte, né, que é o 14 de maio. Dia 13 de maio é um dia onde a gente luta contra o racismo, né? Contra o racismo e luta também para que a gente tenha mais políticas públicas para a população negra, né? Sabemos que na questão da saúde, a preocupação com os negros, desde a época do dia seguinte da escravatura, a preocupação nunca teve por parte dos governos, né? A gente sabe que com a abolição, infelizmente, o governo não criou as condições necessárias para que os negros que estavam em situação de escravidão tivessem condições de ter uma vida melhor, né? E aí foi se criando os grandes bolsões, né? Que são bolsões de miséria, né? Onde a gente não tem o saneamento básico necessário, né? E a gente sabe que essa situação hoje que nós estamos vivendo aí com a pandemia, com certeza, quem mais morre com essa situação são as pessoas da periferia. Além da gente sofrer com essa situação da pandemia, a gente também sofre com a violência que os nossos jovens, que as nossas mães, que os nossos pais sofrem com a violência da polícia. Na verdade, é uma guerra, né? É uma guerra onde a população negra tenta sobreviver, né? E a polícia chega numa hora dessa agredindo as pessoas sem realmente nem perguntar quem é, né? No caso do... Nós, ontem, inclusive, Sim, pode falar. ontem eu vi uma reportagem interessante onde uma moça da favela diz o seguinte, que nós não queremos a polícia
com as suas metralhadoras, subir no morro e atirando nas pessoas. Nós queremos uma polícia comunitária, onde realmente converse com a população, conheça as suas necessidades e venha nos ajudar. É isso que a população mais carente quer, né? Que a polícia também crie políticas públicas, sabe? E hoje, essa semana, a gente fica muito triste com a morte daquele jovem lá no Rio de Janeiro, um menino de 14 anos, né, que estava brincando, o João Pedro, que estava brincando com seus primos dentro de casa, né? E a polícia chega atirando, e aí a polícia tem uma versão que diz que bandidos, né, tinham invadido a casa do jovem João Pedro. A gente fica muito triste com essa situação, porque eu, como mãe que perdi meu filho, na verdade, o meu filho não foi morto pela polícia, mas a polícia negou socorro. E aí, a gente que passa por isso, a gente vê mais uma situação dessa, a gente fica muito triste, muito chateado. Mas a gente sabe que a gente tem que continuar lutando, né? Todos os dias, no nosso Brasil, a cada 23 minutos, um jovem é assassinado, né? E aí, muitas das vezes, a polícia vem com versão que, na verdade, não é verdadeira, né? Mas a gente sabe que a nossa luta tem que continuar. No Brasil, a gente sabe que existe um extermínio da população, e um extermínio da população negra. A gente que mora na periferia sabe a necessidade que a gente tem, né? A necessidade de ter um posto de saúde que nos atenda com educação, né? A necessidade da gente realmente ter segurança, né? Porque na população mais carente, na verdade, a gente tem medo da polícia, né? Hoje mesmo a gente estava aqui comentando e passou aqui o helicóptero da polícia passando bem baixinho aqui por cima das casas. A gente não sabe o que aconteceu, né? Mas isso é recorrente, né? Os helicópteros sobrevoar as casas, né? E na favela, então, chega até governador a atirar de cima do helicóptero nas pessoas que estão lá embaixo. Então, realmente é chocante a situação que a gente vive hoje, né? Infelizmente, o governo que está aí é um governo genocida, né? Um governo onde faz brincadeira. E se a gente não tem um remédio, a gente toma uma bebida, né? Realmente é um governo que não pensa na população. Todos os dias, infelizmente, o governo fala uma besteira, né? Já é o segundo ministro da Saúde que não aguenta as loucuras do presidente. Então, realmente, a situação do Brasil está bem complicada, né? E assim, eu acho, João... Pode falar. Não, pode falar, pode concluir seu raciocínio. Não, então, eu acho que a gente tem que pensar políticas públicas, mas, infelizmente, esse governo não ouve a população, não é? Tem vários conselhos que, logo quando entrou, ele foi acabando, né? Coloca ministros que realmente não têm nenhuma proposta de política pública para a população e que não se preocupa realmente em encontrar maneiras para melhorar a situação do Brasil. Santa, esse racismo estrutural, as pessoas dificilmente conseguem compreender, né, o significado disso. Essa própria visão de que só por ser negro já é suspeito, né? Parado é suspeito, correndo é bandido. E tem coisa que só negro sente na pele.
Eu vou dar um exemplo agora de semana passada. Estava fazendo uma caminhada aqui nas vizinhanças aqui onde eu moro, e aqui a polícia está abordando quem tiver sem máscara, essas coisas, né? E eu parei num daqueles equipamentos que faz exercício, fui fazer exercício, e eu vi que a polícia estava vindo assim, e parava o carro, falava com as pessoas que estavam sem máscara ou que estavam com máscara no queixo, né? Para colocar máscara. E quando chegou, eu vi que estava vindo em minha direção, e quando chegou, eu estava num equipamento que estava proibido, não tinha essa informação, né? Achei lógico proibir, porque se todo mundo fica ali manipulando aqueles equipamentos, uma possibilidade de contágio, né? Não tinha me tocado para isso. Mas ao invés da polícia parar o carro e de lá falar, olha, não pode usar o equipamento, desceram os 4 policiais com a mão na arma, assim, ó, eu estava conversando com um amigo meu que disse que isso é um pouco padrão, descansa a mão com a mão na arma ali, mas eu achei muito estranho que com outras pessoas a abordagem é de uma maneira e que um homem negro a abordagem é diferente. E aquilo é tão agressivo para a gente, por isso que eu falo que só tem coisas que só negro que sente na pele, né? E desceram os 4. Inclusive, João, sobre essa questão da abordagem, a polícia, a abordagem, inclusive, o comando da polícia que fez uma citação, agora no momento eu não me lembro o nome, mas ele falou que a abordagem de um jovem branco para uma abordagem de um jovem negro é diferente. E a abordagem na periferia é diferente da abordagem de um jovem da burguesia, né? Da burguesia branca. Exato. E a gente fica muito preocupado com isso. E eu acho que isso é realmente racismo estrutural, né? Isso é racismo estrutural. Ela já é formada para isso. Exato. Eu, na minha situação, você pensa em várias reações, né? Primeiro você estava perguntando, vem cá, por que lá foi assim e aqui é assim? Você sabe como é que é, né? E aí eu pensei, falei, cara, eu não estou com estrutura emocional para poder enfrentar esses caras, porque em outro momento eu enfrentaria. Então, aí, por outro lado, eu pensei também assim, Na verdade, não vai ser confrontado. Trata-se da escolha do suspeito, né, João? É a escolha da polícia, exclusivamente pela cor da pele. Exatamente. Aí eu pensei assim também, falei, esses caras, eles estão sendo conduzidos a pensar isso cada vez mais. A gente vive um momento político, uma situação em que isso está se disseminando assim como uma epidemia, uma outra epidemia, né? É um idoso no hospital além da epidemia, além das 2 epidemias que a gente tem, o coronavírus e o Bolsonaro, a política que ele aplica é exatamente essa, né? Exatamente. É de tratar as pessoas mais carentes com violência, né? E como a gente não tem nem condições de fazer denúncias, que as denúncias são feitas, mas não são apuradas, a gente fica nessa situação de medo da polícia, enquanto que a gente teria que ter, teria que achar que a polícia estaria nos apoiando na questão da segurança, a gente tem medo, né? E aí isso é muito complicado. E, na verdade, a nossa sociedade, ela também não se preocupa muito com essa questão da violência nas comunidades, né? A morte de um jovem negro, ele choca menos a sociedade do que a morte de um jovem branco, né? De classe média, isso nos entristece muito. Exato. De classe média, exatamente. Da classe média. Mas tem gente que vai dizer que é vitimismo, né? Tem gente que vai dizer que é mimimi,
Na verdade, quem fala mimimi, vitimismo, é porque não sofre na pele e nem sofre, né? Porque uma pessoa que faz isso, fala isso, com certeza ela não mora na periferia, né? Ela mora onde a abordagem é diferente, né? A abordagem é diferenciada. Exatamente. Então, Santa, Então, realmente, você, a situação... você é militante aí da causa da mulher também, e como dirigente do movimento negro, da UNEGRO, você participa aí desses fóruns de defesa da mulher e da saúde da mulher. Você podia falar um pouco sobre isso também? Então, a gente participa do Conselho Nacional de Saúde, onde a gente sabe que a situação da saúde da mulher tem que ser tratada com muito cuidado, né? Porque além da gente ter tripla jornada de trabalho, né? A gente sofre com as violências, né? E aí com a violência doméstica. Hoje, pandemia, segundo os dados, a violência contra a mulher aumentou. Aumentou porque as mulheres estão dentro de casa, trancadas com seus maridos, e isso é violência exatamente da pessoa onde devia dar carinho, né? Infelizmente, né? No Brasil, a cada 4 minutos, uma mulher é agredida. Isso é... E a gente está nessa luta e participa aí dos conselhos, porque a gente precisa conscientizar as nossas mulheres para fazer a denúncia. Um dia desse mesmo, eu conversando com uma amiga minha aqui da rua, ela disse, mas não adianta a gente fazer a denúncia. Eu falei, adianta. Adianta se o Estado realmente der condições para que faça a denúncia da violência e o Estado acompanhe isso com políticas públicas. Tá? Não adianta realmente a violência, ela vem e comete de novo. E aí o que acontece? Aumentou o feminicídio, né? E aí a gente está nessa situação de desamparo, né? Realmente é muito complicado. Essa violência aumentar numa situação dessa é muito complicado. Aqui em Brasília mesmo, a situação das mulheres quanto à denúncia, nacionalmente tem o 180, né? O Disque 180, e as delegacias de mulheres. Aqui em Brasília, a gente tem uma delegacia da mulher e uma delegacia que, infelizmente, está fechada porque ela não foi construída com reforço, né, de estrutura, e ela acabou tendo algumas rachaduras que teve que fechar. E a gente pode dos governantes, mas infelizmente a preocupação do governo não é com a situação da mulher. A preocupação do governo é com os banqueiros. O que ocorre, né, tanto na questão das políticas de igualdade racial, também da mulher e também de outras populações que necessitam de políticas vulnerabilidade, né? É que o desmonte federal e das unidades da federação está totalmente consolidado aí, né, e avançando cada vez mais para a destruição total dessas políticas, né? Tanto é que as próprias estruturas institucionais, como as secretarias, o ministério, não existe mais, né? O ministério específico, nem as secretarias específicas, né? E, consequentemente, esses setores estão... Tem a Secretaria do Direito... Tem uma Secretaria de Direitos Humanos, né?
e a secretária, ministra, com ela, a Damares, e, infelizmente, uma mulher que é responsável por políticas públicas de direitos humanos, de mulheres, né? Ela falar que para acabar com a violência nas comunidades ribeirinhas, ela ia propor que criasse uma fábrica de calcinhas, que ela acha que as meninas não usam calcinha e aí aumenta a violência na região ribeirinha. Uma mulher dessa realmente não merece respeito, né? E infelizmente está aí no governo, nesse governo genocida. A proposta dela, a última agora, foi da concurso de máscaras, né? Para passar uma tarde com ela e com a primeira-dama que ganhar o concurso. Olha só que coisa Pois é. surreal. Que coisa, né, cara? É surreal. Porque, na verdade, o governo tem uma política mais forte, né? Uma política realmente preocupada com a saúde. Né? Agora vai ser um concurso de máscara. Pelo amor de Deus, né? É realmente preocupante uma situação dessa. Uma pessoa dessa não tem condições de dirigir uma secretaria com tanta qualidade. Eu participo lá no Conselho dos Direitos Humanos, João, de uma comissão da mulher. Assim, tem várias feministas que estão lá nessa comissão, né? Mas o governo não ter a preocupação de ter políticas públicas para as mulheres, não vai mudar a situação, né? E aí eu acho o seguinte, para mudar essa situação, é na próxima eleição. É na próxima eleição. Agora, já várias entidades entraram com pedido de impeachment do presidente Bolsonaro, que eu acho que os partidos de esquerda também, né, e uma parte do centro, agora precisa uma forçada para ver se o presidente da Câmara bota para votar, né? Mas para pressionar, porque a gente sabe que o governo Bolsonaro ainda tem maioria na Câmara. Então, temos que pressionar esses governantes, né, esses deputados, esses senadores, para que votem impeachment. Mas sabe que é muito difícil, né? Aqui em Brasília, João, você que não está aqui esses dias, mas... Tá, Santo, espera um pouquinho, deixa eu te pedir para você atentar aí, porque eu acho que, eu não sei se é o fone ou se você movimenta, está picotando, está interrompendo sua fala. Tenta ver se para de movimentar ou se talvez seja o microfone, que o fone de ouvido pode estar dando alguma interferência, porque está realmente ruim, está cortando muito sua fala, a gente não está conseguindo entender. Está melhor agora? Está melhor, está melhor. Procura não movimentar, tá? Nós, da Negro, estamos fazendo uma campanha nacional. Tira o fone. Fala sem fone. Tira o fone do ouvindo? Tira o fone do celular. Tira o fone do celular. Fala sem fone. Espera aí. Estamos fazendo uma campanha nacional de solidariedade. Nesse momento de pandemia, muitas mulheres perderam seus empregos de diarista, de doméstica, né, de empreendedoras que não estão conseguindo vender, né? E a gente está fazendo uma campanha de solidariedade. E essa campanha é de distribuir cestas básicas. Aqui em Brasília, a gente já distribuiu 3 vezes. Então, assim, muito legal. Eu acho que como a gente não tem a polícia,
resolvendo todos os problemas, a gente acaba fazendo também essas ações. Né? E, na verdade, dá R$ 200. R$ 200 é muito pouco para a família. Porque todas aquelas situações da campanha, depois conseguiu ir para R$ 600. Mas, aqui na nossa comunidade mesmo, aqui em Sobradinho, muita gente não recebeu ainda essa ajuda de R$ 600. E tem muita gente desempregada, muita gente necessitando de ajuda. E aí nós estamos com essa campanha e é bom que as pessoas que estejam nos ouvindo também ajude o seu próximo, né? Ajude o seu vizinho, né? Porque muitas vezes o nosso vizinho está precisando e a gente não sabe por quê. Sandra, vamos conversar mais depois em outra oportunidade. A gente pode ver se a gente consegue falar uma vez por semana aí para você passar como estão as situações da luta aí de vocês. Sim, mulheres, sim. Essa luta que você está fazendo aí também, que você acabou de relatar sobre a distribuição, ajuda às mulheres desempregadas, né? Agradeço você, então, por conceder aí um tempo para conversar comigo. Então, João, nós estamos aqui à disposição, viu? E aí, se você quiser falar novamente, tal, a gente pode marcar e conversar. E vamos convidar outros companheiros também para participar, outros companheiros da UNEGRE, para participar dessa conversa também. O que você acha? Uma vez por semana? Eu acho ótimo. Tem companheiro que faz um trabalho belíssimo. Um dia desse a gente fez uma reunião, uma live com ele, a André. Aqui na Brasília a gente tem o André, né? Que a gente pode também conversar junto. Ok, Santa. Muito obrigado, então, viu, Santa? A gente vai se falando. Obrigada pelo convite. E até a vitória, João.